pessoal, eu sou a Fana Lopes, estou aqui com a Érica Lopes e a gente está aqui de novo para mais um FanaCast com vocês. E a gente trouxe hoje novamente um convidado que eu tenho certeza que vocês vão achar incrível. Já já a gente vai apresentar esse convidado aí para vocês. E antes da gente fazer a abertura, da gente falar sobre o que a gente vai falar, eu quero falar para você que se você ainda não se inscreveu no canal, você pode fazer isso agora, é de graça. Deixa aí o seu comentário pra gente, deixa o seu joinha, porque isso dá engajamento pro canal, é muito legal. Então faça isso agora, tá bom? E antes da gente partir pro nosso convidado, a Érica tem um recadinho pra você. Alô, alô! Você tem um negócio? Você quer fazer sua propaganda aqui? Fale com a gente dá publicidade ao seu negócio. Brincadeira, porque é um nosso amigo. Nosso amigo não, ele não é meu amigo, tá? Ele é meu inimigo. Brincadeira. Mas pelo negócio, pelo canal, eu vou fazer essa gentileza, porque eu sou muito boa em fazer propaganda. E, Rafael, você tá me devendo essa, tá? Ele tem uma pastelaria, chama Casa do Pastel. Muito legal. Onde o maior pastel é o Rafael. O Rafael tem uma pastelaria muito legal lá no CIA, trecho 1/2. Isso. Em frente à Chevrolet. Isso. Você estaciona seu carro lá na Chevrolet, de graça. E vai comer um pastel do Rafael. Mas o nome da pastelaria é Casa do Pastel, tá? Porque o Rafael é tão pastel que eu chamo, né? Pastel do Rafael, Rafael do Pastel, né? Mas lá abre das 6h30 às 19 horas todos os dias? Mano? Todos os dias. E sábado, acho que até às 16 horas. Então ele tá trabalhando mesmo agora. Tá trabalhando que bom, pra caramba, né? Merece trabalhar bastante. E, gente, a gente esteve lá nesta semana e e lá não tem só pastel. Pensa nos salgadinhos gostosos, tem pingado, para quem quer um pingado com esse salgadinho. A gente amou, nota 10, tudo muito limpinho, tudo muito organizado. Ele experimenta todos os pastéis antes de comer, então ele deve estar uma bola, né, de tanto comer pastel. Mas é muito legal. Se você estiver por ali pelo CIA, ou se quiser ir mesmo lá para conferir, vai lá, CIA trecho 1/2, Casa do Pastel, tá bom? Então é isso. Então agora a gente vai trazer aqui o nosso convidado. A gente vai falar sobre um tema que inicialmente você pode pensar assim, mas Fana, você vai falar de um tema assim que está fugindo um pouco ali dos seus temas usuais e convencionais. Mas depois você vai entender o motivo pelo qual a gente trouxe esse convidado aqui. A gente está aqui hoje com o Rafael. É o outro, não é o do pastel. Não é o do pastel. O Rafael é uma pessoa muito querida, na verdade, é muito querido da Érica, do Jefferson, porque eu não o conhecia, mas ouvi falar de um projeto que ele tem, que é incrível, e isso me despertou o interesse em trazê-lo aqui para falar um pouquinho desse projeto com vocês. Rafael, queria que você se apresentasse. Antes de você se apresentar, eu quero agradecer sua presença aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tenho certeza de que vai ser um bate-papo incrível e que você vai assim, trazer informações, acrescentar bastante aqui para nós e para quem está nos assistindo também. Então, se apresenta aí para nós. Quem é o Rafael, né, Érica? Tudo bem, Fana? Tudo bem, Érica? Oi, Rafael. Primeiramente, né, queria também agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal, né, falando um pouco sobre a minha vida, sobre o que nós vamos falar aqui no nosso assunto. Né, e também, assim, para mim é um desafio, né, pegar duas louras na minha frente para poder conversar. É tudo tinta. A gente não é loira, não. Na verdade, a gente não é loira. Mas é uma honra estar aqui com vocês, né? Obrigada. Como eu vou me apresentar, eu sou Rafael, né? Sou casado com Valéria, tenho 3 filhos, 3 cachorros e 4 galinhas. Eu ia dizer, falei assim, sua família é bem grande, que ele mandou para mim um históricozinho de quem é ele e tudo. Aí quando eu vi, eu falei assim, gente, essa família é imensa. Assim, porque ele foi colocando Você falou das galinhas, mas são bichos de estimação ou você come depois? Não, são de estimação mesmo, todas têm nome, né? Sério? Eu tenho 3 galinhas e um galo. Uma chama Cru, a outra Cocota, a outra chama Aline e o galo chama Severó. Severó? Sério?
E elas botam? Botam. E eu, Que legal. Que e eu delícia. colho Mas você igual mora em todos os casa, dias. né? Moro em Óbvio, casa, né? moro em casa. Aham. Porque para ter essa família imensa aí, Isso. né? Só morando em casa. Mas então, você tem essa família gigantesca aí. E o que você faz da vida, Rafael? Você é formado em quê? Conta pra gente um pouquinho aí. Bom, eu sou formado em Ciências Contábeis, né? Tenho uma pós-graduação em Educação Financeira. Né? Hoje eu trabalho no Sebrae. Sim. Né? Trabalho numa área de educação empreendedora, onde a gente Que leva... legal, que bacana. Né? A gente forma professores e estudantes aí no Brasil todo. Muito Né? interessante. E hoje eu estou com um tema de educação financeira lá. Que né? legal. Para levar para as escolas. Qualquer né? Pra gente dia poder desse mudar. você vai vir aqui no canal para falar sobre educação financeira pra gente, né? Que ótimo, Por com favor, certeza. Venho por sim. favor. Você dá curso? Não dou curso, mas eu posso falar um pouco, Legal. né? Pra gente mudar a vida Não das é? pessoas nesse país. Verdade. Sim, então, mas assim, eu estava conversando, quem inclusive me falou muito de você Chega foi um a pouquinho Érica. pra lá, Ricardo, tá ali fazendo que eu tô pra traduzindo. cá? Tá bom, tá ótimo. A Érica e o Jefferson sempre falam muito bem de você, desse trabalho que você tem. Você faz você, na verdade, é professor de jiu-jitsu. Isso, né? Você tem o seu trabalho lá no Sebrae, mas trabalha também como professor de jiu-jitsu. Isso. Como jiu-jitsu é um trabalho meu pessoal, particular, social, né? Sim. Porque como eu aprendi o jiu-jitsu e hoje eu posso dar aula, eu pensei muito bem em transformar as pessoas através dessa ferramenta que é o jiu-jitsu. Né? Porque o jiu-jitsu é uma ferramenta que ela é um estilo de vida, Sim. ela também é uma defesa pessoal, mas que a gente pode transformar vidas através desse esporte, né? Com certeza. Então segura essa parte aí Tá. que a gente vai Pode focar deixar. nisso aí daqui a pouquinho. E você, onde é que você ministra essas aulas de jiu-jitsu? Como é que elas acontecem, Rafael? Bom, hoje eu ministro na igreja, né? Na Sim. igreja ID, e eu também ministro lá no meu trabalho, né? Então, assim, eu dou aula todas as terças e quintas. No meu trabalho, a partir das 18 horas, eu saindo de lá, vou para a igreja também ministrar aula. Ah, que legal. Lá no Sebrae, você trabalha e depois terminou ali o serviço, você já tem uma turma ali que você dá aula para eles? Isso. Eu comecei meu projeto social antes, né? E aí, em 2019, houve uma oportunidade em que os funcionários... precisamos fazer algum esporte, né? Até para tirar a ansiedade, aquela coisa toda. E eles me convidaram. Eu falei, não, eu posso. Então, quando eu termino a minha jornada de trabalho, eu já desço, dou 1 hora de aula e depois eu parto para a igreja. Ah, que legal. Dar o restante. Agora me diz a pergunta que não quer calar. Eu chamo de quê? Eu chamo de luta, é um esporte. É chamado de luta também? A gente chama de arte marcial, Arte né? marcial. Isso. Então, é um esporte, uma esporte. arte marcial. E eu estava lendo um pouquinho sobre isso, é uma filosofia de vida também, porque é trabalhado não só o corpo, como a mente também, né? Por conta dos princípios que vocês têm. O que pode e o que não pode? O que é permitido e o que não é permitido dentro, assim, de uma luta ali de jiu-jitsu? Então, a gente utiliza o esporte, né, a arte marcial, o jiu-jitsu, né, para a gente poder trabalhar a nossa defesa pessoal. Então, a gente, além disso, a gente trabalha outras coisas, como, né, a gente trabalha, como você falou, né, o corpo, Sim. a mente, né, e com isso a gente tem desenvolvido, né, pessoas, né, a se defender e também... Sim. A elas poderem ter um poder maior de decisão no momento de dificuldade. Não sendo só ela no momento de luta ou não, mas também na vida, né? Eu acho que você dá um poder a mais para a pessoa. Porque a gente pega muitas vezes pessoas que são tímidas, né? E quando ela começa esse esporte, ela começa a desenvolver uma forma que ela pode enfrentar qualquer desafio na sua vida. Então, assim, acho que é muito legal o esporte em si, né? A gente, como você falou, a gente utiliza ele como um lifestyle, né? Estilo de vida mesmo, sim, né? Sim. Não só como um esporte. Até porque a gente vivencia ele praticamente toda semana, né? A gente não para, a gente tem que sempre estar treinando. E deixa eu te perguntar, essa pergunta aqui também, ela não está querendo calar. Pode perguntar. Rafael, por exemplo, uma pessoa que faz jiu-jitsu, ela está livre da academia? Ela precisa ir? Está livre da musculação, por exemplo? Eu faço ela não quer jiu-jitsu, mais então nada, estou né? livre da musculação. Seria mais ou menos assim? Ou não? Seria só um complemento? Seria assim? Como é que Não, funciona? ela não está livre da musculação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, filha. Ah, não, que pena. A musculação é um complemento, né? Não.
A gente Verdade, precisa necessário. fortalecer a nossa musculatura, né? Necessário. E assim, é para homem e para mulher, a Érica ama. É para a homem e para ideia mulher, de inclusive, homem ter e mulheres juntamente. Isso. Jefferson, ele não conhecia o jiu-jitsu, né? É mesmo. Até que ele conheceu você, Rafael. Olha que E a legal. vida dele mudou. E a minha também, né? Sério? Hoje eu sou ciumenta, possessiva, louca. Então, Jefferson volta do jiu-jitsu feliz. Feliz. Com aquela cara assim de cansado, mas assim, aquela cara boa, sabe? pois é, ele é Feliz da amassado vida. lá, né? E Bem volta amassado. feliz, Tá né? sendo bem amassado lá. Eu tô achando que você tá precisando ir lá fazer uma aula com a gente pra É, poder ele amassar não quer o... deixar, não. Só que eu não conheço lá ele Ele como não quer. Jefferson, tá? Né? É o A gente Abraão. conhece como Abraão. Pois é, ele volta bem feliz de lá. Não dá pra separar mulher de homem, não, Rafael? Deixar assim as meninas lutando com as meninas, os meninos com os meninos, porque é uma massação só, né? Coisa linda de ver. É, não, mas a gente tem Nada, muito bobo. respeito, Não né? faz isso com a gente, não, pelo amor de Deus. Não me coloca na parede, Érica. O nosso tatame é um ambiente de respeito, então eu acho que isso é Eu tô zoando, tá? Tudo bem, Tô zoando, sem problema. mas tem um fundo de Mas eu verdade. acho que é importante, né, até esclarecer isso para as mulheres, aquelas exatamente. que talvez não conheçam Aham. um pouco E da arte, para né? os maridos das mulheres que querem fazer jiu-jitsu, né? Isso. Inclusive, eu tenho mulheres no nosso tatame que são casadas e o marido não está lá. Mas né? assim, de repente, se a pessoa se sentir desconfortável também em lutar com um homem, eu acho que seria o meu caso, eu acho que eu não me sentiria confortável. Aí você pode também organizar o esquema ali para lutar com uma outra mulher, Sim, né? sim. Eu acho que poderia o também. ideal seria separado mesmo. Aham, né? Mas aham. às vezes não há possibilidade. Então a gente faz com que as ferramentas que nós temos. Só que a gente trabalha muito o respeito. Sim. Né? Aham. Então, assim, se a mulher se sentir desconfortável em treinar com alguém, né, com um homem, Sim. com certeza ela vai ter que dar um toque pro professor dela. ou pra Exatamente, mim, isso né, que eu tô no meu falando, em caso. conversa contigo, Olha, né? professor, eu não me sinto confortável de treinar com essa pessoa, então a gente não vai colocar Ô, que Jefferson, eles Ótimo. Jefferson tá tendo uma possam crise ralar. de tosse. Tosse, meu filho. Tosse. O Jefferson, por exemplo, a Érica disse que ele não se sente confortável para lutar com mulheres. Ah, tá? nem um Sério? pouco confortável. Mas eu geralmente tá eu não coloco muito ele, não. desconfortável. Pelo amor de Deus. Vale Mas nada. eu vou até contar uma história, né? Conte, pode contar. Eu tenho um amigo. Não, do Jefferson não. Eu tenho um amigo faixa preta, né? Uma vez eu fiz um convite para eles irem treinar lá na minha casa. E eles foram. E ele levou a esposa dele, né? Aí beleza. Aí ele falou assim: não, vou deixar minha esposa conversando com a sua. Eu falei: tudo bem, pode deixar ela lá. Nossa. Vamos treinar. Acabou o treino. Cheguei em casa, a primeira coisa que minha esposa fala: você não vai treinar mais com mulher. Viu? Viu? Falei: é mesmo? Olha não vou mais. só. Mas Por por quê, quê? né? Que? Porque a esposa do seu amigo veio falar um monte de coisas pra mim que acontecem. Contou tudo. Contou tudo. Falei: meu amor. Que coisas que acontecem? Vamos lá. Que eu Na não tô verdade, sabendo são ainda. as posições, né? Que de Isso. repente. Fana, você já fez jiu-jitsu? Não, mas eu tô já achando- assisti Não, o Jefferson a fazendo. gente uma vez assistiu a um vídeo É. que, na verdade, eu mesmo, eu ia lá assistir, né? Certo. Não era lá na igreja, Mas eu não, te mas passo era o na convite academia. pra ir, tá? Aí, ó, E vamos ver. Vamos botar um pra kimono eu você. treinar. Eu vou com certeza. E aí eu vi esse vídeo e eu falei, tem uma coisa errada aqui. Cadê a cabeça dela? Mas cadê a mão de Jefferson? Só tem uma aqui, cadê a outra? Fiquei assim um pouco grilada, né? Eram assim, duas pessoas que pareciam uma só. Né? Parecia que Jefferson já tinha Unidas. cabelo, né? Enfim, era uma coisa assim. Aí eu falei, Fana, sou eu que tô louca? O que que é? Que aí a Fana olhou e falou, o quê? A gente ficou um pouco chocado. Né? Não, mas eu acho que é isso que a gente estava falando, né? Tudo ali é conversado, né? Como eu falei, se a pessoa não se sentir confortável para fazer esse treino com um homem, aí você organiza, escala uma outra mulher e tá tudo certo, Isso, né? com certeza, é isso mesmo. A gente fica aqui brincando, mas assim, isso nem é o foco, né, da Não, conversa não. de hoje. Mas é porque a a Fana gente pegou o acha- gancho, eu não podia perder. Tá né? Não, bom. e eu Mas acho isso também não é o interessante mais que eu queria importante. até te falar, né? Que eu acho não, você até já falou sobre isso, né? Que não só, porque nós somos, né? Corpo, alma e espírito, né? Isso. Então a gente precisa estar com o nosso corpo em dia, ok. A nossa mente sã, né? A gente precisa ter inteligência emocional, né, Érica? Sim. Cuidar da mente, cuidar dos pensamentos. E o espírito também, no espírito. E aí eu estava até, nesta semana, eu estava conversando com a Érica, eu falei, Érica,
eu acho que eu tô precisando fazer sei lá, não pensei em esporte, mas eu pensei numa dança. Para poder também, né? dar uma extravasada, para poder relaxar. Então eu acho muito legal. E eu acho que as pessoas que de repente procuram o jiu-jitsu, de repente tem essa intenção também de extravasar, né? Além de ser uma defesa pessoal, né? E o objetivo, Rafael, é só imobilizar o adversário? É só isso? Você não bate, né? Não. Você se defende, é isso? Não, o objetivo é a gente controlar, né? Controlar o o adversário. Isso, aí dependendo de como ele reage, a gente pode partir para outras coisas, né? Tá. Mas como é uma defesa pessoal, né? A Entendi. gente utiliza para controlar. Então, por exemplo, uma mulher que quer... A gente está vivendo num mundo tão violento, né? Tão violento mesmo. Uma mulher que queira, por exemplo, se utilizar desse esporte, para fazer essa defesa, digamos que está sendo assaltada, né? Ela conseguiria imobilizar, talvez se o cara não estiver armado, né? Isso. Então, assim, depende da situação. Depende da situação, né? A defesa né? pessoal, o primeiro que a gente ensina é não reagir. Não reagir. Entendi. Independente do conhecimento que você tem, né? Da arte marcial que você tenha. Entendi. Porque você não sabe se o outro está armado, né? Qual é a intenção dele. Então, a tem primeira elemento coisa surpresa ali. é você não reagir e tentar manter distância. Né? Se caso você não tiver nenhuma outra dessas situações, você tem que estar preparado para aquela situação de perigo. E aí sim tentar se desvencilhar do agressor. Sim, eu acho que é algo a mais, né? Você estar ali, de repente, preparado para aquele elemento surpresa, né? Isso. Porque a gente fica numa situação que, se acontecer alguma coisa, a gente, meu Deus, o que eu faço agora, né? Isso. Então, por isso que tem que treinar, né, Fana? Por isso que tem que treinar. Tem que treinar. Porque não adianta vir e falar, vou assistir uma aula de defesa pessoal, já sei tudo. Chega no momento, cadê? Que a gente tem as nossas técnicas, né? Pessoais também. Entendi. A gente usa não conta, bolsa, não. A gente usa joelho, a gente usa, né? Bolsa, joelho, A gente costuma pegar assim bem, pelos né? cabelos, dependendo de quem seja. São técnicas apuradas, só vocês têm, né? De mulher, técnica de mulher. E eu tava, antes da gente vir para cá, eu tava lendo também um pouquinho sobre jiu-jitsu, achei interessante como é que ele nasceu, né? Eu achei muito interessante. Que eu estava vendo que foi provavelmente na Índia, 3.000 anos antes de Cristo, foi o que eu li lá, busquei na internet esses dados, e que surgiu porque ele era uma técnica usada pelos monges budistas. E como eles, era um princípio deles não poderem usar armas, eles desenvolveram essa técnica, né, de defesa pessoal, porque eles eram, no caminho das viagens deles, tinham os salteadores, né? Então, eles começaram a se defender dessa forma. E daí nasceu o jiu-jitsu. É isso mesmo? Tá certinho? Tem essa história também, mas existe uma outra história que veio do Japão também, né? Dos samurais, né? Que também faziam essa técnica, né, para se defender. Entendi. Né, sem armas. Sem as armas, isso mesmo. E aí ela chegou no Brasil através de o Conde Koma, né, que foi um grande samurai. Eu li sobre lutador, esse nome, porque eu não me lembrei dele. Né, ele veio para o Brasil e ele ensinou ali a família Gracie, né? Foi aonde foi o percursor do jiu-jitsu aqui no Brasil. Né? Então, através lá do Carlos Gracie, do Hélio Gracie, né, onde se distribuiu essa... Por isso que existe a expressão que a pessoa está em coma? Não. Você pegou, né? Outra coisa, não é isso, não. Mas me diga uma coisa, Rafael. Agora a gente vai trazendo um pouquinho ali para o lado lá do seu trabalho social mesmo, com essa arte, com esse esporte, né? Como é que você foi despertado? Você dá suas aulas lá na igreja 2 vezes por semana, né? 2 vezes por semana. Na igreja ID Brasília, que fica ali no Jardim Botânico. Ali no Jardim Botânico, ali perto da Ponte JK. Isso. É uma igreja incrível. Se você está ali por perto e quiser visitar, é uma igreja muito legal. Pastor Gabriel, sensacional, gosto muito. A palavra dele é incrível também. Quando dá, eu dou um pulinho lá, porque eu fico normalmente mais próximo da minha casa, né? Mas quando dá, amanhã mesmo a gente vai fazer uma visitinha lá, né? Que legal. Então, aí você faz mas como que isso foi despertado
no seu coração. Porque eu digo, Rafael, que Deus ele tem uma forma muito pessoal, muito particular de falar no nosso coração. Sobre tudo, sobre o nosso propósito, sobre todas as coisas. No meu caso, por exemplo, Deus falou comigo ao meu coração, olha, eu quero que você faça dessa forma. Mas no seu caso, como é que Deus falou? Como é que nasceu esse projeto aí no seu coração? Tá bom, então vou contar um pouquinho da história aqui para trás, né? Tá, eu acho que eu contar. nasci para isso. Tá? Ótimo, Primeiro, então vamos lá. desde criança. Né? Minha família é muito católica. Minha mãe era muito de ajudar e meu pai também. Sim. Então eu acho que eu peguei um pouco disso deles. Com certeza. Né? Então, assim, contar um pouco da minha história, eu comecei no judô, né, com 4 anos de idade. Inclusive, eu indico que as crianças possam começar a fazer uma arte marcial, judô, jiu-jitsu ou qualquer outra. Eu acho que isso é muito bacana porque dá um rumo para nossa vida. Você que dá aula pro Murilo também não, né? Não. Murilo na academia. Ainda não tive essa judô honra, também, né? Mas um dia ele vai para lá. Vai. Então eu comecei no judô com 4 anos e fui ali até uns 10 anos de idade. E parei, né? Por circunstâncias financeiras e tudo da minha família. Estimulado pelo seu pai ou... Estimulado pelo meu pai. Pelo seu pai. Pelo meu pai. E aí com isso eu parei, depois eu fui... Mas eu sempre gostei de esportes, né? E sempre gostei de ajudar, né? Independente... Qualquer coisa, me chama pra ir encher uma laje, eu vou. Olha, né? Bom saber, viu? Estamos precisando lá em casa. Eu vou. E com isso, eu fui pra outro esporte. Fui jogar vôlei, fui jogar futebol, né? E fiquei um tempão só nisso. E aí foi em 1996, foi quando surgiu a grande onda do jiu-jitsu aqui em Brasília, né? No Brasil, na verdade, a gente assistindo lá o Royce Gracie lutando no primeiro UFC. A gente assistia ainda no videocassete, né? Na fita. Olha. Não sei se vocês lembram, vocês são mais novas, não né? sei o que é. O que é Videocassete, fita... Eu acho que o Jefferson sabe, né? Ele é mais velho, Jefferson já né? é bem mais velho que eu, né? Ele deve saber. Então aquilo me despertou novamente, né? E aí eu tinha um amigo, tenho um amigo, na verdade, que chama Kyoto, e ele começou a treinar jiu-jitsu e ele me chamou. Eu fui só numa aula e não quis mais. Falei, vou ficar aqui no vôlei mesmo, né? Porque eu também tinha essa coisa, vou ficar agarrando o homem. Se agarrando ali, não vai né? dar Você é agarrado por homem, Você né? vê, né? Devia Vou pensar ficar assim, né? agarrando. Fazer esses homens me agarrando aqui. Né? E aí fiquei um tempo fora e casei. Aí quando a gente casa, a gente acaba, né, engordando bastante. Porque a gente deixa de fazer um monte de coisa e vai só, né, Isso quando a se esposa alimentar. cozinha bem, querido. Isso. Porque eu acho que no meu caso... Jefferson, quando foi lá pra casa, ele emagreceu. Emagreceu, né? O caso dele foi um pouco diferente. E aí com isso se passaram o tempo, né? Passou o tempo. E aí quando foi em 2012, eu tive tipo uma hérnia de disco, né? Jogando vôlei, porque eu saltava e eu tava bem gordo, 100 quilos. Né? E com aquilo eu acabei tendo uma hérnia de disco. E aí eu tenho um outro amigo que é mestre de capoeira e também treinava jiu-jitsu, né? Que chama Gaguinho. Ele falou, Rafa, vamos treinar jiu-jitsu comigo? Mas ele não falou assim, né? Não posso fazer isso. Não pode, não pode. Mas ele Tô falou. brincando, gente. E aí ele me chamou pra treinar. Aí eu falei, vou. Aí, cara, só que eu não tenho kimono. Não, eu te arrumo um emprestado. Aí ele levou o kimono lá em casa, né, de tarde. E aí veio no meu coração assim, cara, vai lá e compra um kimono. Aí eu fui e comprei um kimono novo. Não queria usar o dele, que tava muito velho, né? E normalmente tava fica meio tão suado assim, né? Rafael? Falei, não, vou comprar um novinho. Tá aí uma coisa que não dá pra emprestar pro coleguinha, não dá. né? É o kimono. E de vez em quando eu falo pra Abrão lavar o kimono. Não sei se ele lava, né? Eu não deixo ele lavar, não. Deixa eu não? quero ele bem fedido. Mas por quê? Pra espantar a mulher. Entendi. Quanto mais suado, melhor. Eu não E aí sou com assim, isso não. comecei a treinar. No final de 2012, de lá eu não parei mais. Né? Quando foi mais ou menos em 2013 para 2014, eu recebi um convite de um amigo para visitar uma igreja lá no Guará. E lá tinha um projeto assim como esse nosso. E aquilo me despertou na hora. Cara, eu vou fazer um assim também. É isso. Foi Deus tocou, faça um desse e usa o que você está aprendendo agora para transformar pessoas.
Eu não sou muito conhecedor da Bíblia. Eu leio e tal, mas eu não é aquela coisa assim, é o pastor, né? Não sabe os versículos de cor. Os versículos, não sei. Eu utilizo na hora, né? O Espírito Santo desce e fala. Não, lembrando que conhecer a Bíblia, pessoal, não é só saber versículos de cor, né? A gente medita na palavra, muitas vezes a gente não se lembra da referência. Ela fala isso, mas ela sabe a Bíblia de cor. Não. Aí eu falo, Fana, o que eu vou fazer nesse podcast? Eu não sei a Bíblia de cor. Não, pode deixar que eu falo tudo e você só vai comentando. Brincadeira, ela sabe tudo de cor. Mas eu sempre quis falar lá no púlpito, né? Falar para as pessoas e tal. Só que não tive momentos nem chances para isso. E aí, quando foi em 2017, né? Eu acabei de pegar a faixa roxa. Falei com o meu mestre, eu vou abrir um grupo lá na minha igreja e vou dar aula de jiu-jitsu lá e falar da palavra. Ou no final, no começo, né? Mas vou falar da palavra. E ele me liberou. E aí, com isso... Você vê que interessante, desculpa te cortar, mas essa é uma hierarquia tão bacana de se ver, vocês se respeitam. Ele falou com o mestre dele, né? Pediu uma bênção, né? Uma bênção. Uma bênção, e aí ele liberou e aí ele fez. Eu acho isso tão bacana. Isso, porque a gente utiliza como família mesmo, né? A gente fala como família, né? Então tem uma autoridade, é como na Bíblia, né? A gente tem autoridade. Deus fala pra gente obedecer à autoridade, né? Exatamente. Independente da autoridade que esteja naquele momento, você fazendo pode estar bem gostando ou não. A gente tem que estar precisa respeitar, né? Tem que respeitar. Então abri esse projeto, né? Esse primeiro projeto acabou que um outro pastor que estava nessa igreja, que é a minha igreja hoje, ela chamava MAJPV, que era Ministério Apostólico Jesus o Pão da Vida. A Aide. A Aide. Ah, tá. A Aide ela tinha esse nomão. Aí eles ficaram tão traumatizados que colocaram esse nome curtinho. Isso. Tô brincando. Era um nome gigante, né? E aí eu fui conversar. Quem liderava ainda era o apóstolo André. Fui conversar, apóstolo, quero abrir um projeto aqui. E a gente tinha o formato de célula, né? Não sei se vocês lembram. Sim, tem igrejas que é formato de já célula. Hoje estive em igreja na ID chama Conexão. Sim. Então naquela época que era célula, eu participava de uma célula, né? Só que eu queria abrir uma célula para mim, diferente. Falei, então, apóstolo, eu quero abrir um jiu-jitsu aqui. E eu vou formar ela como célula. Mas em vez de ser um dia, vão ser 2. E como eu treinava segunda, quarta, sexta e sábado e domingo... Nossa, era praticamente a semana toda, né? Semana toda, mas é tudo combinado com a esposa. E quem manda lá em casa sou eu, né? Eu tô vendo. Né? Sim, senhora. Então tá bom. E falei, então tem uma terça e quinta livre. Então terça e quinta eu quero dedicar para isso. E aí ele falou, não, Rafa, tem um outro pastor que chegou de uma outra igreja aqui, ele também tem um projeto igual, que ele fazia lá na igreja dele, quer trazer. Você quer juntar? Falei, lógico, vamos juntar força, independente de bandeira de equipe, né? Porque eu sou do Mestre Tanque, né? A minha equipe, né, de treinamento é a Tanque, Tanque Jiu-Jitsu, e ele era de outra. E a gente se juntou, nós juntamos, começamos o projeto. Eu não tinha tatame e eles tinham um tatame fininho. Falei, então vamos começar. Aí, beleza. Fiz um convite a uns pastores lá da Igreja Batista, que lá também tem um projeto, que é esse que me deu a base para tudo, né? E esses pastores foram lá para abençoar a gente. Olha que engraçado que aconteceu no primeiro dia de treino. Isso aí foi no dia 17/1 de 2017. Então, no dia 16, a gente deixou o tatame, porque lá na igreja era lá na Zanorte, e o tatame ficava no subsolo. Aí, no dia 16, montamos o tatame. Só que tinha uma onda de escorpião ali pela Asa Norte. Meu Deus! Beleza. Aí você levou a onda de escorpião lá pra gente. Depois eu levei pra lá. Vamos treinar, né? No primeiro dia, fizemos a roda, assim, antes de começar a treinar. O escorpião vai lá e pega o pastor. Não, é sério isso, gente? Sério. Aí eu falei, meu Deus, por que isso, né? Mas tudo tem um propósito, né? Deus sabe de tudo, sabe de todas as coisas. E com isso o pastor foi para o hospital, ficou tudo bem, nós fizemos o primeiro treino e inauguramos, né, o projeto que chamava A Viva Fight. Porque já era um projeto esse outro pastor. Sim. No caso, eu falei, então mantém isso aí. E aí ficou esse nome. E a gente treinou por um tempo. E chegou uns 2 meses depois, ele arrumou um pouco de confusão comigo, né? Eu até pensei em desistir. Mas graças a Deus eu tinha 2 bases comigo. Que eram 2 faixa pretas. Um chama Orlando e o outro chama Sorriso. Nossa. Né? Vocês estão sorrindo já, né? Gente, pensa num cara bacana, esses 2 caras. Não, pra ter esse nome, ele só anda sorrindo. né? Só anda sorrindo.
E esses caras que me deram a base, falou, cara, não vamos desistir. Né? Esse outro pastor ele falou assim, então a gente vai treinar segunda e quarta e vocês treinam terça e quinta. Eu falei, tudo bem. Dá só uma paradinha, segura aí só nessa parte aí. Olha a importância da gente estar cercado por pessoas que realmente estimulam, incentivam, né, os nossos projetos, os nossos sonhos. Porque vontade de desistir a gente tem sempre, né? Às vezes você está passando, às vezes você está num dia excelente e as coisas estão indo bem, mas tem dia que dá uma baixa, né? E você se desanima com o seu projeto, com as suas coisas. E é nessa hora, exatamente, que a gente precisa dessas pessoas, desses encorajadores mesmo, como você teve. Isso. Não desista, não. Continua, vamos lá, eu te ajudo a segurar esse fardo aí e vamos seguindo. Então, é importantíssimo, né? A gente realmente está cercado por essas pessoas, né? Isso, então assim, Deus colocou 2 pessoas para me dar base, né? Sim. Então assim, eu era faixa roxa e tinha 2 pessoas faixa preta. Uhum. Mesmo sendo faixa preta, a autoridade dentro do tatame era minha. Uhum. Porque eles respeitavam isso, né? Uhum. Você é o líder daqui, então você é quem comanda. Faixa roxa na época. Isso. E aí, houve esse desentendimento, né? E eu pensei em desistir, mas graças a eles, cara, não vamos desistir, vamos continuar. Uhum. Né? Se separou a turma. Uhum. Mas logo depois, esse pastor acabou saiu da igreja. Sim. E aí veio. Uhum. E aí veio no meu coração, cara, Guerreiros da Fé. Por isso que nasceu o nome Guerreiros da Fé. Que legal. Né? O nome do projeto, que eu acho que eu não tinha comentado, chama-se Guerreiros da Fé. Guerreiros da Fé. Muito legal. Ricardo já mostrou aqui? Já abriu direto? Porque eu acho que esse nome veio por esse momento, né? Esse momento é que a gente estava pensando em desistir. Sim. Mas nós somos guerreiros e continuamos. Então esse nome veio e ficou forte. Que legal. Né? Todo mundo abraçou. Então, assim, já se passaram mais de 150 pessoas, né, nesse projeto. Uhum. Hoje eu tenho mais ou menos 30 alunos, assim, que é a minha base, né? Sim. Eu falo passar porque alguns passaram, ficaram um tempo, outros saíram. Uhum. Mas assim, nós conseguimos transformar pessoas mesmo no momento que eles ficam. A faixa etária. Então, quando eu comecei, eu tinha faixa etária de 4 anos de idade. Olha. A 60. 60 anos. Tudo misturado, por isso que tinha mulheres, tá? Entendi. Só por isso, né? Só por isso. Ótimo. Né? E hoje tem mulheres por... Tô brincando. Tô brincando, gente. Hoje tem mulheres porque continuaram. Porque, por exemplo, você está falando... Eu tenho uma aluna, que é a Renata e a Letícia, né? São 2 mulheres que... A Renata começou comigo na faixa branca lá na Asa Norte, na MJPV, e continua até hoje. Né? Espero formar ela faixa preta. MJPV é a antiga ID. Isso, né? que continua hoje na ID. Colocaram uma abreviatura porque o nome era muito grande. Você sabe por que é ID? ID é... Invasão da Eternidade, você sabe por que não. Então, mas era um grupo jovem da igreja. Eu conheço o ID da Bíblia, né? A grande comissão de Cristo. Mas eles fizeram essa... Por conta disso? Invasão da Eternidade. Tem a ver mesmo, Invasão da Eternidade. Era um grupo jovem que o pastor Gabriel fazia parte e eles estavam lá. E aí teve uma hora que acho que foi o pastor Rodrigo gritou, vamos invadir a eternidade. Aí ficou, ID. Que legal, eu não sabia dessa história aí, ó. Para mim o ID era só por conta mesmo da grande comissão de Cristo, que está lá em Atos e tal, mas eu não sabia dessa parte aí da história. E eu acho interessante, antes de você continuar, a gente lembrar, né, porque a Bíblia fala assim, que porque tanto o querer quanto o realizar, Deus é quem efetua em nós. Isso. E eu acho esse texto incrível. Por quê? Porque às vezes a gente fala assim, gente, mas eu estou sentindo uma coisa aqui no meu coração está ardendo para fazer isso, mas não sei de onde está vindo isso. Já é esse querer, né, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Porque o Senhor, quando Ele tem um projeto para a gente realizar, primeiro Ele desperta em nós o interesse, a motivação, né, esse arder no coração por esse projeto. E depois a gente vai seguindo em frente, né? Ele que dá a permissão. Exatamente. Então, tanto o querer, desde o sonho, né? É o Senhor. Eu digo que o sonho, quando o Senhor coloca a gente para fazer alguma coisa, o sonho nasce primeiro no coração dele. Isso. Depois esse sonho está em nós para a gente poder prosseguir, né? Isso. E ele nos ajuda e nos capacita para realizar. É muito interessante. É verdade, né? Ele
Pega a gente totalmente cru É. e começa a capacitar, né? É. Como eu te falei, eu não sou o cara da Bíblia de saber todos os versículos, mas eu sempre tento estudar e Sim. trazer algo dali para que eu possa levar Sim. para essas pessoas, né? E é muito interessante você falar isso também, porque muita gente, né, Érica, fala assim, não, eu não vou fazer isso não, porque afinal de contas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei, né? Eu não sou, como é que fala? Esqueci, fugiu a palavra aqui. Então não dá para mim, eu não tenho o dom da oratória, então para mim não vai dar. Eu vou aproveitar que você falou isso aí, vou falar do Jefferson Abraão. Sim, né? que eu conheço bem. Isso, eu estimulo ele bastante, sabia, Érica? Como a falar. Assim? Isso mesmo, ele tem, parece que um bloqueio, Isso. né? Ele fala muito lá em casa. Deixa eu te falar, ele é o Né? sacerdote. Cria até. Pois é, Mas e ele na é o hora de- sacerdote da sua casa, não é? Então, às vezes, né? Às vezes não, às vezes. A gente tem, sempre no final, a gente tem uma palavra e tem a oração. E muitas vezes eu estimulo ele a orar. Aí ele fala, eu não sei orar. Eu falei, você sabe. Sabe o que é orar? Isso mesmo. É você falar com Deus. Você não precisa falar forma bonito, simples, palavra né? bonita. Cara, Deus ouve o seu coração. Com Fala o que está no certeza. seu coração. Né? Se você falar, Deus, obrigado, amém. Ele já te ouviu, ele sabe o que está no seu coração. Você não precisa dizer. Mas eu estimulo as pessoas dentro do Isso meu é tatame. importantíssimo. Né? Por isso que eu falei da timidez. Então, o jiu-jitsu nos ajuda também contra a timidez, né? Porque ele nos ajuda a enfrentar os desafios. Sim. E eu sei que é um desafio para ele falar em público, né? Talvez possa não ser um desafio com a família dele, que ele já está ali. Porque né? no âmbito da No família, âmbito da família. na intimidade do Só lar, que lá fica ele tudo também mais fácil, Só né? que lá ele também está entre família. Ele é nosso irmão, né? Apesar que ele bate na gente, mas ele é nosso irmão. Ele é grandão. Grandão. Mas os irmãos, eles se batem, Se né? batem, né? E eu sempre estimulo, né, que as pessoas possam falar, que elas possam tirar aquilo que está no coração. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente pensa que Deus, para usar alguém, para nos usar, ele está procurando pessoas perfeitas. Deus não procura perfeição, ele não procura pessoas perfeitas. Ele procura corações disponíveis. Isso. Porque, por exemplo, eu posso ser uma exímia datilógrafa. Nossa, nem existe. Datilógrafa? Pai eterno. Que época é essa aí? Agora eu fiquei acabou o podcast, Acabou. tá? Você está indo embora. Agora eu peguei pesado. Pegou pesado. Entregou a idade. Uma exímia digitadora, né? Uma exímia cozinheira, enfim. E eu não colocar esse meu dom a serviço de ninguém, a serviço do próximo, né? Às vezes tem uma pessoa precisando de uma palavra de consolo. Eu não preciso ser uma pregadora para dar uma palavra de consolo para uma pessoa que está precisando, entendeu? Então, Deus não está procurando por pessoas perfeitas, né? Jesus, quando foi escolher os discípulos dele, quem que ele escolheu? Eram pessoas indoutas, né? Pessoas analfabetas, eram pescadores que não tinham ali conhecimento nenhum, né? E Jesus pegou. E não eram pessoas bem resolvidas emocionalmente, né? Tinham lá seus temperamentos difíceis, cada um com seu temperamento. Então, Deus, ele escolheu essa turminha aí. É verdade, né? é verdade. Essa turminha de pessoas imperfeitas, como nós também somos, para que dentro dessa nossa imperfeição, o nome dele seja glorificado. Isso. Porque quando a gente se acha forte demais, perfeito demais, a gente dá a glória para a gente mesmo. E quando a gente tá ali, pega, por exemplo, uma pessoa que você não dá nada e fala assim, nossa, mas fulano, isso aqui não vai dar em nada. E de repente o Senhor faz grandes coisas por meio da vida dessa pessoa, você fala, só pode ser Deus. Só pode ser e aí Deus, é o nome de Deus que é exaltado, porque a força vem dele, né? Isso é verdade. A gente só precisa deixar Deus nos usar. Exatamente. Né? A gente está falando aqui dos capacitados. Por exemplo, a gente falou do Gaguinho, que era meu amigo. Se a gente botar na Bíblia, Moisés era gago. E ele não liderou? Pois é. Não liderou uma multidão? E olha só a questão que você estava falando ali do Jefferson, olha que interessante. Quando Deus se encontra ali com Moisés ali no monte, naquela sarça ardente, fala com ele por meio daquela sarça ardente, né? E ele fala do grande projeto, da grande missão que ele tinha para Moisés. O que foi a primeira coisa que Moisés falou? Ah, não, Senhor, não, aí não, manda outro. Eu sou pesado de língua, eu não sei nem falar, manda outro no meu lugar, eu não. É como a gente se sente mesmo, Verdade, né? Ah, não, eu não, manda um anjo fazer isso, né? Então, é exatamente isso. E Deus, quando a gente
Às vezes a gente se olha, a gente vê tanta limitação, tanta fraqueza, tanta inabilidade para tanta coisa, mas Deus, quando olha para a gente, Ele vê aquele projeto já se cumprindo, aquilo que Ele projetou. Quando Deus olhou para Moisés, Ele não viu um medroso, Ele viu um libertador do povo. É isso, então né? a gente tem que deixar Deus nos usar, né? Exatamente. E botar a cara mesmo e fazer, Ele vai te capacitando. Como eu te falei, eu comecei na faixa roxa, tinha acabado de pegar a faixa roxa, né? E Ele colocou no meu coração, eu falei, vai. Eu falei, eu vou. Só que Ele botou 2 pessoas, 2 anjos, para me ajudar. Sim. E foi aonde eu fui desenvolvendo a minha habilidade, Sim. né? Para poder dar aula e também para poder transformar pessoas. Sim. Então, assim, não foi nada assim, vai lá, tu sabe, né? Ele me pegou, colocou lá e acabou. E tá aí até hoje. São 7 anos que eu tô com esse projeto. Todas as terças e quintas eu tô lá. E desculpa, te cortei aqui. Como é que você faz? Antes de começar, porque são pessoas das mais variadas crenças. Não são todos cristãos, acredito que não. Então você, antes de começar ali o treino, você já faz uma oração com eles. E é assim, você não, ou depois... Você é inocente, né, Fã? Ai, meu Deus, sou inocente. Demais, né, Érica? Eu não entendi ainda. Ela Como é é que inocente. funciona? Ela sempre tá foi querendo inocente. que eu prepare primeiro? Não. Primeiro eu preparo a carne, né, o corpo. E aí depois eu preparo o espírito. Ah, entendi. Entendeu? Mas assim, Entendi. como você falou, são diversas religiões. Então a gente tem um maior respeito. Exatamente, é isso que eu acho né? interessante. Então assim, para estar lá comigo, independe da religião que prossegue. Ela tem que ser, pelo menos, uma pessoa de respeito, né? E que esteja com o coração aberto para ouvir e aprender. E que respeite a opinião dos outros também, a crença dos outros também, isso. né? Então, assim, na minha igreja hoje, lá no meu projeto, eu acho que eu tenho, da nossa igreja aí, eu tenho 3 pessoas. Os demais são de fora. Olha só que interessante. Inclusive, olha que legal que eu vou te falar. Então, assim, esse ano a gente abriu mais um dia, que é na segunda-feira. E é um aluno meu, que chegou já à faixa marrom e foi graduado à faixa preta. Porque esse é o propósito também, não é para ficar em mim. Vamos se dizer que Jefferson Abraão se forma em faixa preta. Cara, Ele vai se ele chegar falar lá, assim, hein? professor, quero abrir um local para fazer um projeto ele não como sabe esse. que você está treinando ele para isso. Por isso que você está falando, vamos orar em voz alta. Porque um dia ele estará Porque lá. Ele essa vai dar semente... continuidade, vai ser Josué e o sucessor de Moisés, hein? E Jefferson começou, eu não sei se você se lembra, mas ele não era convertido ainda, ele não tinha se batizado. Sim. Então eu a gente lembro. começou ali na igreja, eu já era cristã e o Jefferson ainda não. E aí eu falei, eu tô igual você, né? Vai lá fazer o jiu-jitsu, né? Vai lá, não sabia Então, que tinha olha que mulher, legal. né? Tô zoando. Eu falei, vai lá fazer o jiu-jitsu, porque eu pensei assim, se ele fizer amizade dentro da igreja, ele vai conhecer pessoas, a gente espera, né? Que pessoas melhores, mais santas, né? Que não bota Nem pra treinar com sempre é mulher, assim, né? mas a gente Pode espera. deixar. Já peguei seu recado. Por favor, Tá tá? E aí ele começou e ele gostou muito do que viu. E naturalmente ele foi se sentindo tocado por Deus mesmo. Fazendo parte, e muito né? bem acolhido pela igreja e por vocês, pela célula, né? Certo. Então, e hoje está aí, ó, uma pessoa maravilhosa, Então, isso. batizada. Olha que né? lindo. Graças a Deus. Então é isso. Então, assim, a semente não pode ficar só em mim. O fruto tem que ir. Pois E a é. gente tem que plantar em outros lugares. Então, Pois assim, é. hoje nós temos a segunda-feira. E esse aluno meu, que é o Moscardini, ele não é evangélico, ele é católico. E ele faz o mesmo processo que eu faço nas terças e quintas. Então você vê que está enraizado. É uma raiz, né? É. Que está indo. Sim. E vão nascer outros. Com Eu já certeza. tenho outros alunos que querem abrir outros locais. E o que é legal, como a gente falou, né? A gente tem um respeito tão grande que eles vêm me perguntar também. E eu nunca falei para eles, né? Você tem que ter minha autorização e tal. Mas tem aquele respeito. São os princípios, São os né, princípios, que vocês isso. obedecem ali dentro, né? E você falou uma outra coisa muito interessante também, né? Tava antes da gente vir para cá, tava até conversando com a Érica sobre isso, que a gente não pode ser reservatório dos nossos dons, talentos, né? A gente precisa ser canal. Se Deus nos capacitou, nos habilitou, nos deu dons e talentos, não é para nós mesmos. Eu não vou usar isso para o meu próprio benefício, né? A gente quando, tem que... Exatamente. Quando o Espírito Santo te dá um dom, como deu para você, você
usou esse dom, está usando esse dom justamente para levar o evangelho de Cristo para essas pessoas que de repente não conhecem a Deus, né? Tão ou que assim, não entram na igreja, né? Ou que nem porque tem alguns entraram que na não igreja, querem entrar por né? preconceito. Exatamente. Tem gente, eu gosto de dizer essa frase, parece meio clichê também, mas tem gente que não vai ler não vai ler, nunca vai ler a Bíblia, mas vai ler a Bíblia que você está apresentando. Por meio do seu testemunho, por meio da sua vida, né? Por meio do seu falar, por meio do seu proceder, né? Diga Ricardo aí. tá doido pra falar. Agora ele vai aparecer. Tá ele vendo? comprou uma câmera nova, Rafael. Ele tá doido pra falar qualquer coisa. É porque a Fana disse que a única Bíblia que você vai ler, não era isso? Isso, é isso mesmo. É a vida da pessoa, né? E aí, tchau, gentinha, apareci hoje, tá? Que legal. Não acredito, não. Mas eu utilizo dessa ferramenta também, porque muitas vezes, né, o Espírito Santo coloca no nosso coração. Fala da sua vida. Sim. Pegue o testemunho dessas pessoas que estão aqui, pede para elas, né, expor, colocar, para que, às vezes, a gente está passando por alguma coisa que o outro também está passando, mas não está sabendo como lidar com aquilo. E quando você coloca, você consegue, né, resolver, ensinar como passar por aquilo. Isso. Né? Como você, isso é que eu falo, as nossas experiências, né, as provas pelas quais a gente passa, são justamente para isso, para a gente aprender e ensinar para o outro que está passando pela mesma situação, como é que se passa por aquilo, né? Como é que é possível vencer, né? E lembrei aqui agora de um outro texto também que eu acho incrível, que fala que que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos, né? E aí, nessa palavra, está falando exatamente desse contraste entre o barro, que somos nós, e algo tão precioso que a gente carrega dentro de nós, que é o Evangelho de Cristo, né? Então, que é isso que a gente estava falando, né? É deixar fluir. Jesus disse, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vida. Jesus usou a palavra fluirão. Ou seja, não vai ficar parado em mim. Não pode. O Evangelho, ele é poder. É poder para curar, para libertar, para salvar, né? E às vezes a gente está retendo esse poder só na gente. Não, eu não sei falar, então eu não vou pregar para essa pessoa, não vou dar uma palavra para essa pessoa, não, porque eu não sei pregar, né? Meu Deus, usa o que você tem. Eu estava falando também, né, que por exemplo, uma manicure, né? Não, como é que eu vou fazer? Eu só sei fazer unha. Meu Deus, quando uma mulher vai para o salão, ela fica pelo menos 45 minutos refém ali da manicure, não é? Sério? Nesses 45 Por isso minutos, que no minha mulher mínimo, demora pelo tanto? menos, se for só pelo mão. menos, Se for só mão. Então, nesses 45 minutos, essa pessoa ela pode falar do amor de Deus, pode ouvir essa pessoa, porque muitas vezes, Rafael, eu já observei que uma mulher, por exemplo, quando vai para o salão, de repente, ela não está querendo só dar aquela ajeitada no visual. Ela está querendo desabafar com alguém alguma coisa, né? Por isso que fala, nossa, a mulher fala tanto em salão, porque às vezes ela está levando ali, para aquele lugar, aquelas mazelas dela, aquelas dificuldades, que ela não tem com quem dividir. E ela divide ali com a cabeleireira, e aí é a hora. Como diz a Bíblia, há tempo e há fora de tempo. Quando Paulo falou isso para Timóteo, né? Meu querido, pregue o evangelho em todo tempo. É a tempo e a fora de tempo. Então não tem uma programação. Eu tenho que me programar para falar do evangelho. Não. Entrou no elevador, né, Ricardo? O Ricardo faz muito isso. Entrou no elevador, entrou alguém ali, sentiu uma oportunidade, já fala de Deus. É isso. Acho que isso é verdade. Fala do evangelho. Eu falo muito também isso com os meus alunos, né? Por exemplo, entrou num tatame, você se transforma em uma pessoa. Eu posso me transformar em uma pessoa lá dentro. Sim. Mas lá fora é quem vai dizer quem eu sou. Exatamente. Então, acho que a gente pode levar a palavra, como você disse, né? A qualquer lugar e a qualquer momento. Aonde você estiver, você consegue levar a palavra de Deus. As pessoas têm uma ideia errada de que assim, porque realmente é uma missão muito digna você pregar a palavra de Deus, mas ela não foi feita, essa missão não foi feita só para pastor, né, para você estar falando para um público enorme. A gente imagina isso, mas eu não sei nem falar direito, eu vou pregar. Você imagina assim aquele público enorme. Eu tô lembrando da Fana, enquanto eu falo, ela fica caçando.
Olhando meus tópicos aqui. E aí a gente fica imaginando coisas grandiosas. Não que para pequenas pessoas não sejam coisas grandiosas, mas a gente imagina assim, grandes públicos, grandes coisas. E o que você faz é igualmente grandioso como o que um pastor faz, né? O que o pastor Gabriel faz lá é igualmente grande quanto o que você faz. Para ali para 10 pessoas, 12 pessoas, né? 2 vezes na semana. Eu acho que é a semente que tem que ser plantada, né? Pois é. Eu posso pregar para uma pessoa, se eu salvei uma pessoa, Não é? cara, é transformador para Deus. Porque Ele quer isso. É isso a que gente Ele precisa fazer o quê? A pessoa que está do nosso lado. É o próximo. Ele falou amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Então, se você não fizer isso pro pequeno, como é que você vai fazer pro grande? E a gente começa no pequeno, né? Tudo se começa pequeno para poder crescer. Já Zacarias fala, A né? igreja- Não desprezeis os pequenos começos. Você vê a história da igreja ID, ela não começou daquele tamanho que está Sim. hoje. Ela começou pequena, dentro de uma casa. Ela começou com o apóstolo, ainda namorando a apóstola, né? A Sheila. E, de repente, cresceu de uma forma tremenda, mas foi pouco a pouco. Sim. Então, a gente precisa caminhar, né, para que se chegue. Agora, se a gente não começar, não começar, Fluir, né? não vai, né? Não Como deixar você falou, fluir. fluir. Precisa fluir. É. Senão não vai, né? É. Vai ficar parado em você. A gente tem que dar o e a passo, gente, né? E a gente deixa o tempo passar. E às vezes a gente deixa muito por medo. Cara, tem que meter a cara mesmo. Eu tinha medo, mas fui. Pois é isso que eu falo, né? Medo, eu digo que medo não é coragem, perdão. Coragem não é ausência de medo. Isso. A coragem é você fazer ainda que com medo. Medo todo mundo tem. Outro dia eu estava até ouvindo, acho que foi essa semana, uma pessoa falando, esse negócio de medo. A Bíblia fala, o amor de Deus lança fora todo medo. A gente não pode ter medo. Deus disse, não temeis, não temeis. Gente, o medo, ele é uma das nossas emoções, dos nossos sentimentos. A gente sente medo. E é importante, né? Ele é importante. Claro, num determinado nível, né? Até um determinado ponto, ele é considerado normal. É aquele medo que te preserva. Por exemplo, se eu não tivesse medo, eu ia subir no poste ali da SEB, nem a SEB mais, né? Energia, né? Eu ia subir no poste da SEB, eu ia entrar ali no mar, né? Com a cara e a coragem. Então, porque eu tenho medo, eu não subo no poste da SEB. Porque eu tenho esse medo, eu tenho essa cautela, né? Então, o medo, até um determinado ponto, ele preserva. Agora, a gente tem que ligar o sinal de alerta quando esse medo começa a ficar exacerbado, quando começa a passar dos limites, porque esse é perigoso. Esse é aquele medo que paralisa. Isso. É o medo que para e que te impede de realizar, de fazer alguma coisa. Então, a ferramenta jiu-jitsu também é muito importante para isso também, né? A gente utiliza muito ela para a gente poder tirar o medo das pessoas. Que bacana. Então, por exemplo, tem os campeonatos. Sim. Jefferson participou. Ele sentiu medo, com certeza, né? Medo de um brutamontes. Assim, tipo, porque ali, pelo que eu vi, vocês treinam, vocês lutam faixa branca com faixa preta. É mesmo? Eu vejo não Jefferson. É faixa com faixa, não? Não, filha. Não é não. Ai, meu Deus, já desisti. Porque às vezes não tem gente pra isso, entendeu? Então, eu tô falando mentira? Tá, não. De jeito. Mas tudo é controlado, né? E aí você fala, meu Deus, né? Eu vou com a minha coragem, né? Com a minha faixa branca. Vai só com a coragem. A A faixa dela, inclusive, tá escrito coragem. A gente está num ambiente seguro, né? Então, assim, é bem tranquilo. Mas a gente vai até o limite. Há alguma orientação, por exemplo? O limite é o desmaio do outro. Quebrar o braço do outro. Desmaiou, pronto, parei. Dormiu. Mas assim, há alguma orientação? Por exemplo, tem um homem imenso como o Jefferson ali, né? Imenso de grande. Não porque a gente é muito pequeno. Qualquer pessoa imensa perto de nós, né? Mas então, e aí ele vai lutar com uma pessoa mais franzina. Vocês orientam, olha, vá com cuidado. Ou não. Faça o que tem que ser feito. Não, a gente sempre a gente sempre tá de olho, né? Então vocês ficam orientando, né? Sim, ali. oriento, dependendo da faixa do aluno, né? Entendi. Porque então tem alunos que podem ser franzinos, né? Mas tem um conhecimento muito maior do que aquele que é grandão e ele pode utilizar da sua sabedoria para poder ganhar daquele adversário. Legal. Ou manter a distância, né? O cuidado. Então, assim, depende. Agora, quando entra uma pessoa, faixa branca, que ainda não tem conhecimento, a gente procura ficar muito perto, né? E tentar colocar ele para fazer os rolas, que a gente chama, né? A luta em si, como está mostrando aqui.
só no momento que ele tem um pouco de conhecimento, porque ele pode machucar ou se machucar também nesse momento. Sim. Então a gente tem esse cuidado, né? Mas eu falei do campeonato, porque no campeonato a gente luta faixa com faixa, idade por idade. Mas no né? campeonato. No campeonato. Então branca luta com branca. Ah, entendi. Porque Só senão né? aí também, né? Aí. E tem Aí seria muita judiação, né? judiação. E por peso também, né? Você não luta pesos diferentes. Mas o que acontece? Quando você se inscreve num campeonato, você vai lutar com alguém que muitas vezes você nem conhece. Você nem sabe quem é. Então aquela ansiedade, aquele medo... E você fica conhecendo ali na hora. O seu adversário vai ser... Muitas vezes na hora. Hoje a gente tem a facilidade da internet que você consegue ver lá a pessoa que se inscreveu pro campeonato, você vai na rede social e vê, como é que treina, como é que deixa eu ver se eu luta, né? participo desse campeonato. Agora eu não sei se isso é legal ou se não é, né? Porque muitas vezes você vai ver lá o cara lá e aí ele tem vários posts campeão e não sei o que, aí você fala, caramba. Nossa, Porque no que Instagram a medo. gente só coloca mentira. Só Vida coloca o perfeita. bonito, não coloca a derrota, Só o que né? deu certo, né? Então você fica assim, caramba, será que eu vou fazer, né? Então eu assim, falo, não, é melhor não olhar, deixa pra conhecer lá no momento. Então, assim, você tem que controlar esse medo para você poder lutar. E esse medo, quando você controla num campeonato, é o mesmo medo que você vai controlar quando você tiver algo desafiador para fazer na sua vida. Exatamente. Até para pregar com uma pessoa só que está aqui do seu lado. Será que eu falo ou não falo? É isso Né? mesmo. Fala. Será que eu falo ou não falo? Né? Lembrei verdade. de um negócio aqui, deixa eu abrir para minha câmera aqui, para lá, né? Gente, é uma história verídica. Eu não sei se você lembra da Vilma, né? Que era minha irmã de criação. Você é professor, Vi também, né? Vou abrir, tá? Pode tomar também. Vou tá? aproveitar, né? A minha irmã, eu vou resumir, tá, professor? Pode resumir. Minha irmã, ela foi treinada por papai já é falecido, né? E ele sempre falava do medo. Ele falava, o medo, se você controlar o medo, você sai de situação difícil. A minha irmã, ela foi pega por um estuprador, né? Ele passou a corrente no pescoço dela e arrastou ela para o autódromo aqui em Brasília, para quem conhece Brasília. Um local descampado, escuro. É verdade, e ali ele ia estuprar e matar, né? Mas meu pai havia orientado ela para que, no medo, ela soubesse agir no medo. Então ela foi falando com ele que não precisava nada daquilo, que não precisava de corrente, que não precisava de nada, que ela estava há muito tempo sem ninguém e tal. Deus, E ela Olha aqui, teve tá vendo? tranquilidade, professor, de falar isso. E o cara foi soltando a corrente, tudo, quando o rapaz, ele, literalmente, foi tirar a roupa, né, para praticar o ato, ela conseguiu dar um golpe num local sensível dele. O né? joelho. Com o joelho. Ela deu uma joelhada nele, ele caiu, ela disse que ele ainda viu o cara caído no chão e vazou. E ela treinava? Ela nunca treinou nada, ela Mas foi ela- orientada pelo papai que sempre Mas ela tem da época potencial, da guerra, né? o papai era da época da guerra, né? Bastante potencial. Não, e ela era pequena, ela tinha 1,45 m, 1,5 m só, baixinha, entendeu? Baixinha, pesava uns 50 quilos. O cara passou a corrente aqui, sabe? Professor? Agora- Passou Ela usou- a corrente, já era, né? Ela Passou usou do a corrente, controle já era, emocional, né? Então, assim, usou e saiu do estuprador. A mão do estuprador não foi nem estuprada e nem morta. é isso que a gente tem que estar apto a fazer. Agora, no num momento. caso desse, por exemplo, Rafael, se esse golpe der errado também, ai meu Deus, né? É. Porque se esse chute, por exemplo, Mas, não assim, for com a força ideal, né? Ou se ela errar, aí Mas é uma saída também. né? Mas era o momento que ela estava, era a o que única ela coisa tinha. que ela tinha que Era a fazer, única né? coisa que ela Agora tinha. sim, você vê que ela usou muito bem a cabeça, né? É. Você viu que ela começou Ela a foi controlar. orientada, né? Porque se você desespera num momento desse, ele também não tem o que, assim, ele não tá pensando, ele tá fazendo. E ela conseguiu entrar na mente dele e falar, não, né? Eu acho que, é igual eu falei, a defesa pessoal é isso, né? Primeiramente, eu tenho que me controlar. Eu não posso agir espontaneamente, porque eu não sei o que pode acontecer. Sim. Se eu tiver o meu controle, né? Medo eu vou estar o tempo todo, mas eu vou estar controlando o medo ali para tentar reagir no momento certo. Entendi. Então ela fez o certo, né? Ela controlou, não precisa disso, calma. É que nem quando a gente não quer brigar, né? Quando a gente quer brigar, a gente fecha as mãos. Quando eu não quero brigar, não, cara. Pra quê? Não vamos brigar, vamos resolver e tal. E aí vai se faz afastando. com que o outro baixe a guarda. Baixe a guarda. Né? Aí foi o momento certo que ela fez, né? E foi a abertura Sim. para onde ela podia sair. Né? E nessas aulas que você dá, Rafael,
Porque, assim, são pessoas, como eu falei, né, de todos os lugares, de todas as crenças, né, com culturas diferentes, históricos familiares diferentes. Então, de repente, tem algum aluno assim que te procure, que já te procurou, né? Assim, você está ali orando e o aluno depois, peraí, professor, vem cá, eu tenho que, né, contar alguma coisa, e você já precisou dar esse tipo de assistência espiritual também para alguém, ou encaminhou para o pastor? Sim, isso acontece bastante. Direto, né? Bastante, né? Porque a gente sempre está passando por alguma coisa. Então, sempre a palavra Deus coloca no coração da gente é para tocar alguém. É verdade. Sempre tem alguém ali que vai ser tocado. Então, assim, sempre tem alguém me procurando. Olha, aquela palavra foi para mim, eu preciso isso ou aquilo. Já foi pessoas que foi um treino só. Foi um amigo do nosso professor Moscardini, né? Ele é da Polícia Militar. E ele estava querendo fazer faculdade, aí se inscreveu, né? E aí queria desistir. Aí, no momento que eu dei uma palavra lá no final do treino, aí ele veio lá no final, professor, essa palavra que você deu me deu uma energia tão grande, eu precisava vir aqui para ouvir isso. Eu não vou desistir. Que bacana. Entende? Então são essas coisas. Você tinha noção no início, assim, de tudo, que você passaria por essas coisas, que o negócio seria tão grande assim? Não tinha. Tão grandioso, na verdade, Não tinha. No início parece que você falou que você chegou a cogitar no seu coração a ideia de pregar num púlpito. Não foi? Isso. E de aí falar, Deus vai né? nos direcionando exatamente para porque o plano é dele, né? O plano é dele. Muitas vezes eu estava vendo, talvez, assim, um público gigantesco, né? De estar lá falando e tal. E olha que eu não tenho essa habilidade para falar em público. Né? Você tem que treinar o medo. Não, mas eu não tenho medo não. Me bota lá, eu vou. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque Deus treina a gente. E a gente só começa a perceber que Ele treina a gente quando a gente passa por aquele momento. Ou então lá na frente. Porque eu tinha 18 anos de idade quando eu entrei no Sebrae. Eu tenho 27 anos lá. E Ele me fez fazer uma viagem com 3 mulheres lá de São Tomé em Príncipe. Eu não sabia falar nada, né? E aí falou, o meu trabalho, você vai viajar com ela 6 estados. Você só vai acompanhar. Se precisar levar a mala, você leva, né? Era quase estagiário. Só que eu cheguei nas cidades que eu estava indo, eu não estava como o cara que ia levar a mala e ajudar, não. Eles me botaram, você é o cara do Sebrae, você vai falar. Nossa, gente. Entende? E eu com uma vergonha do Jefferson. Total. A vergonha do Jefferson. Falei, não vou falar, não. O que eu vou falar? Tinha acabado de entrar. Não, você vai falar. Falei, então tá bom, então eu vou falar. Não sei o que eu falei, tá? Mas falei. Daqui a pouco, nós vamos para a rádio comunitária. Você vai falar lá e ver um monte de perguntas. Então gostaram. O que você falou foi bom. E era um monte de perguntas. Eu sei que eu respondi, mas não sei nem o que eu respondi. Mas você vê que ele vai te direcionando. Porque ia chegar esse momento. Ia chegar esse momento. E foi quando chegou. Exato. E eu fui de cara. Falei, vou lá. Tem uma palavra? Deus, me dá a palavra aí, que eu não sei o que eu vou falar, não. Tem dia que eu vou pra lá, eu não vou com palavra nenhuma, não vem nada. É na hora, eu abro a Bíblia assim, isso aqui. Aí eu vou lá e falo. Aí quando eu não tenho também, eu vou lá e desafio um. Falo, você vai falar aí. E aí você fala, não, mas eu não sei falar, professor. Não, você sabe sim, pode falar aí. Fala qualquer coisa, fala da tua vida. Às vezes a gente quer ouvir alguma coisa que você passou com dificuldade. As experiências, né? Como a gente estava falando Fala no alguma início, experiência né? que você passou, que foi boa, que você pode compartilhar. E que pode ser útil para a vida do outro também. Isso. Então né? é isso. Não é só o jiu-jitsu em si, o jiu-jitsu é para nosso corpo, que é muito legal. Né? Que a gente cresce como família, a gente aprende a lidar com o outro, porque tem a questão do... A gente fala, né? Respeito. Mulheres, mas a gente tem um respeito. Tem a questão, por exemplo, um mais graduado vai com menos graduado. Você sabe o limite que aquele pode ir, né? Você não vai chegar lá e quebrar o cara. Então a gente tem que ter a confiança no outro. Porque como é que eu vou treinar com o outro? Ele me pega alguma chave ou algum estrangulamento. E se eu não tiver confiança nele, ele pode me machucar. Né? Ele pode me quebrar. Então é isso, a gente faz essa troca, né? Sim. E tem que ter essa sensibilidade mesmo, né? Então é um esporte que te permite estar com esse olhar mais sensível, né, para o outro, né? Eu acho isso muito interessante. A gente precisa, como você está fazendo aí, né, Rafael, falando
da palavra de Deus, deixando fluir, né, o evangelho de Cristo, porque é esse o grande tesouro que nós carregamos dentro de cada um de nós, né? E a gente não pode se calar. Agora, quando eu digo que a gente não pode se calar, né, prega o evangelho a todo tempo, né, ide, pregai o evangelho a toda criatura, é o ide de Jesus, né? Isso. Esse calar não é só na nossa voz. A gente não pode deixar de testemunhar, né? E Jesus também falou, olha, vocês serão minhas testemunhas. Por que Jesus chamou a gente, falou que a gente seria, que nós seríamos as testemunhas dele? Porque ele está dizendo o seguinte, olha, vocês são prova viva. Vocês são exatamente a prova viva de que eu estou vivo e que eu continuo operando por meio da vida de vocês. É isso. Não é? É isso. Ai, meu Deus, como eu gostaria de um abraço de Deus, né? Quando o seu irmão vai ali te abraça, quando o seu irmão vai ali e te leva uma palavra, né? Você está sendo cuidado por meio da vida do outro, né? Isso é o deixar o rio fluir, né? Por onde o rio passar, tudo vai transformar. Exatamente. É porque ela diz que tem vergonha. Não, então ela vamos tem parar. medo. Ela tem que fazer o não vão jiu-jitsu para contratar trabalhar. a gente. Eles vão querer Eu acho que você contratar. pode cantar um pouquinho. Né? Mas eu queria falar uma coisa. Não, cantar a gente canta depois, né? A gente canta depois. Aquela frase, né? Que Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita os escolhidos. E eu tenho certeza que ele não te escolheu à toa. Você, o tempo todo, você se mostra muito disponível, disposto, generoso. Isso. Então, ele escolhe esses corações, né? Que são obedientes. Eu tenho certeza que se Deus te colocar um sonho que na sua cabeça é loucura, você, mesmo achando loucura, você vai falar, sim, eu vou. Você falou para pessoas assim, né? Logo no início, lá no Sebrae, e você não estava preparado para aquilo, mas você falou, não, eu vou enfrentar. Pois se eu estou aqui, é porque Deus me colocou aqui, né? Nenhum poder é dado pra gente se não for pela mão de Deus. Então, parabéns pela sua disposição. E eu tenho certeza que Deus tem muitas outras coisas para a sua vida. Amém. E para a vida daquelas pessoas que você vai abençoar. Amém. Entendeu? Com certeza. Eu acho que isso é tão lindo, tão lindo. E ele falou disso também, né? São as sementes que Deus coloca nas nossas mãos. Isso. A gente precisa fazer florescer, né? A gente precisa usar todas elas. Eu gosto de dizer que Deus ele nos equipa com recursos, com ferramentas das quais a gente vai precisar para o cumprimento do nosso propósito. Né? Deus te equipou você com as ferramentas necessárias para cumprir este propósito, né? Embora com medo, meu Deus, eu não sei falar, mas o Senhor está te equipando, está te capacitando dia após dia para que esse propósito se cumpra, né? E a gente já está aqui caminhando para o final. Ainda tenho tanta coisa para falar. Não, mas se quiser ainda falar mais coisa, aí pode falar. Você quer para depois eu concluir? Não, eu quero só fechar, então. Não, mas pode até falar a última mais, palavra. Não, a última palavra que eu dei lá foi sobre Gênesis, né? A gente tem a palavra de Gênesis. Então, assim, quando alguém vai falar sobre Gênesis, tem várias formas, né? E a última que eu utilizei, né? Porque o mundo, né, que a gente tá hoje foi criado por Deus através da palavra. Sim. Né? E a sua última obra-prima fomos nós, isso, né, que saiu coroa da criação, né? Saiu do pó da terra. Então, eu até falei lá, cara, a gente tem o poder de transformar tudo. Porque daqui vão nascer coisas assim maravilhosas. Então a gente só precisa plantar. Exato. Nós temos 2 caminhos, o bem e o mal. Sim. E Deus é tão bom que ele te deu o livre-arbítrio para você escolher. Ele tá aqui no bem te dando a mão para você vir, pega na mão dele e ele vai te levar. Foi o que eu fiz. Ele me deu a mão, estendeu, eu falei, cara, eu vou contigo. Tem um outro também que você pode escolher, mas ali você não sabe para onde você vai. Então eu falei, a gente tem a oportunidade de ir e transformar a vida de pessoas. Sim. E a gente só transforma a vida de pessoas quem está próximo da gente. Então a gente vai transformando de um a um. Foi por isso que nasceu o Guerreiros da Fé. Sim. Né? Porque eu tenho que abraçar um a um. E hoje ele já está começando a querer dar frutos. Sim. Porque eu fui,
plantei arei a terra, né? Plantei a semente, estou aguando e agora está florescendo, vai sair frutos. Sim. E isso que eu acho que é o legal, né? Porque vão atingir mais outras pessoas. Com certeza. Começando aqui pequenininho. Então, o que eu queria deixar aqui, né, para os seus Mas se tiver ouvintes, mais alguma coisa, alguma experiência aí para trazer, pode ficar à vontade, viu, Rafael? Vou deixar aqui, né, para as pedir. pessoas que te seguem. Cara, comece pequeno, faça pequeno, mas faça. Sim. Faça na sua família, né, com seus amigos, aonde você tiver o seu contato. Isso. Não deixe de fazer, não deixe de falar da palavra. Utilize, né, as suas ferramentas que Deus te deu, né? Mas comece a falar do reino, comece a falar, porque a gente só é visto pelo aquilo que a gente é exemplo. A gente não precisa, né, somente falar, a gente tem que fazer. Vá lá e faça, né? Seja um instrumento de Deus aqui nessa terra. E que o nosso falar, né, ele seja condizente, né, com o nosso agir, né? Porque tem uma frase que eu acho tão interessante que fala assim, olha, o que você é grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Ou seja, o testemunho, né, o exemplo, ele fala muito mais alto. Então a gente precisa estar muito atento. E com relação a essa questão fugiu aqui, sim, do fazer, como você falou, achei isso muito interessante. Olha, faça, né? Eu não sei fazer, tente, vá, né? Vai ter alguém que vai te segurar, vai segurar na sua mão e vocês vão seguir juntos. Deus te coloca sempre alguém para te dar. Exatamente. E Deus, ele, como eu falei nele, é ele quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar. O próprio Deus. Eu gosto de dizer que o mesmo Deus que deu a visão vai dar também a provisão. Então, no meio do caminho, ali o Senhor vai mostrando o próximo passo, né? A fé é isso, e a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Andar por fé é justamente isso, é você não enxergar o caminho todo, mas você enxerga o próximo passo. Isso. Porque Deus, ele dá para nós, eu gosto de dizer, a direção fragmentada. Ou seja, é o dia após dia, é o passo após passo, né? Pra gente não querer sair correndo na frente. Isso. Então ele fala assim, é para hoje. Lembra do maná que Deus fazia cair do céu lá para o povo lá de Israel? Saindo, né, saindo lá do Egito. Deus mandava o maná, mas o maná era para aquele dia. A provisão é para hoje, a orientação e a direção são para hoje, né? O amanhã, para o dia de amanhã, você se coloca de novo diante de mim e eu vou te dar nova direção para o próximo passo. Então é exatamente isso. É ir caminhando aos poucos, né? Fazendo ali, dando um passo após o outro, né? E tem uma... Deixa eu falar uma coisa que você estava falando e eu acho isso tão interessante também. Você falou dos caminhos, né? Isso. O caminho, que é o único caminho, que é com Deus, a gente... Por mais que a gente tenha medo, tenha incertezas, a gente tem aquela certeza de que a gente vai frutificar e vai ser um lugar bom, porque a gente está indo com Deus. E aí você falou dos outros caminhos que existem, né? Mas esses você não sabe nem se vão terminar bem. Isso. Normalmente não, porque não tem Deus, né? Então, é interessante a gente saber em que caminho que a gente está, né? E saber ouvir a voz de Deus. E esses chamados que você recebe, eu tô achando você assim, tão incrível, assim, você falando as coisas e você falando das suas dificuldades. É aí que eu dou mais valor, mais valor ao que você faz e à pessoa que você é, né? A gente tem que, com humildade, engrandecer essas qualidades, né? Essas virtudes, para que você não desista nunca. Não, você jamais. sempre continue ouvindo a voz de Deus e tendo essa certeza do seu chamado. A gente não sabe quais são os outros planos de Deus. Com certeza não é só esse. Ele tem 1 milhão de coisas imensas para você. Mas é o que você falou, você está começando do primeiro passo, né? Pequeno. Isso. Que eu nem acho pequeno, mas assim... Já andou bastante. Já andou muito. Né? Mas ele tem coisas grandiosas para você. E eu acho, assim, muito digno tudo isso que você faz e a pessoa que você é. Viu? Parabéns mesmo. E essa questão da humildade, né? É você receber essa direção de Deus, né? Como Deus falou para Abraão, né? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei.
Como assim? Para onde que eu vou, né? Então, Deus fala exatamente isso. Olha, deixa a sua zona de conforto, né? Deixa aquele lugarzinho confortável e vai para algo maior, para uma próxima fase, para um próximo nível. Porque eu estou querendo usar você, mas eu tenho que te preparar. E esse preparo, ele vem no meio do caminho. É na caminhada, é no caminhar que o Senhor vai nos preparando. Como? Ai, meu Deus, da forma que muita gente não gosta. Com desafios, com provações, né? Então, vencendo esses obstáculos com Deus, né? E que a gente vai estar apto para a próxima fase, para o próximo passo. E essa humildade da gente se colocar nos pés de um Deus tão grandioso, tão poderoso, né? Um Deus tão grande que ainda se preocupa com coisas que a gente fala, nem coisas tão pequenas, mas com as nossas questões diárias, né? Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E para encerrar, então, mas se quiser falar mais alguma coisa enquanto eu vou falando, só quero agradecer você, Fana, Érica, né? Foi muito legal, muito bacana. A gente que agradece. Ao 01 também ali que aparece de vez em quando, né? O Caveira. 01. Mas também queria deixar um agradecimento especial, né, aos meus alunos do Guerreiros da Fé, né, porque para eu estar aqui hoje é por causa deles. É verdade. Né? Assim, não teria outro motivo de eu estar aqui se não fosse os meus alunos. Então, assim, eu tenho muito amor por eles, né? E como eu falei, eu preciso transformá-los para que eles possam transformar outras pessoas. Esse é o ponto. Eu não sei se foi Billy Graham que falou uma vez, eu não estou me lembrando, mas alguém questionou, nossa, mas você vai pregar para esse público tão pequeno, para essa pessoa aqui, você vai pregar só para isso? Ah, não, eu só prego se for para 40 mil pessoas. Ele falou assim, olha, essa única pessoa aqui, para quem eu estou pregando, ela pode ser potencial para ganhar milhões de vidas para Jesus. Esse trabalho que você está fazendo, Rafael, de repente alguém pode olhar e falar, não, mas é pequeno, né, tímido. Mas nesse trabalho, o Senhor pode alcançar ali pessoas que vão ganhar milhares e milhares de pessoas, de outras vidas para Cristo, né? Então esse é que é o foco. É a gente fazer a nossa parte, né? Mahatma Gandhi que fala, né, que a mudança que eu quero no mundo, que ela comece em mim primeiro. Ela precisa começar em mim, eu preciso fazer a minha parte. Às vezes a gente está assim, ai, mas esse governo, ai, mas esse país, meu Deus, mas esses pastores, reclamando de tudo. Mas e quanto a mim? Será que eu estou realmente cumprindo a minha parte, né? Então a gente tem que parar e pensar, né? É o que você está fazendo. Você está fazendo ali a sua parte, caminhando com essas pessoas que realmente são pessoas potenciais para produzirem frutos também. E aí, para encerrar, eu queria só deixar para vocês uma historinha que eu acho muito interessante. Estava até contando para a Érica. Não, vou pegar. De uma senhora, ela já era uma senhora idosa, e ela tinha o desejo de evangelizar, de falar do amor de Deus para as pessoas, mas ela tinha vontade de ir de porta em porta. Mas como ela já tinha assim, a idade muito avançada, a saúde já estava bem debilitada, ela falou, bom, não vou poder fazer. E aí, se fosse qualquer outra pessoa, né? Ah, não, o senhor entende, né? Pai, o senhor sabe, sou velha, já sou idosa, não vou dar conta. Mas aí o que ela fez? É o que a gente estava falando das ferramentas que Deus coloca nas nossas mãos, né? Ela abriu ali a mala dela, como eu costumo chamar, e olhou que tinha uma ferramenta incrível ali na mala dela. Ela sabia escrever muito bem, né? E ela tinha uma letra muito bonita, uma letra incrível. Ela falou, bom, então eu vou fazer assim. E ela começou a escrever. E aí, essa história quem conta é um ex-presidiário, ele fala que de 15 em 15 dias chegava um bolo de cartas lá no presídio, para cada um dos presidiários. E essas cartas vinham ali falando do amor de Deus, falando do Evangelho de Cristo, né, das boas novas do Evangelho. Só que tinha uma coisa interessante. Cada carta ela era personalizada. Ela era dirigida para cada um dos presidiários. Ela era identificada por nome. Então, cada um recebia a sua carta com o seu nome. E aquilo intrigava muito esses presidiários. Mas, gente, quem é que está fazendo isso, né? E depois, eles descobriram que era essa senhora
né, que estava escrevendo essas cartas para cada um deles. E aí, esse ex-presidiário contando, ele fala que muitos deles foram alcançados para Cristo, né? Foram salvos ali por meio da vida dessa senhora que resolveu colocar o dom dela a serviço do reino. Que lindo, né? É lindo demais. Ela não se isso. deixou vencer pelas limitações dela ali, temporárias, né? Ela fez florescer a semente que estava na mão dela. É o que nós falamos aqui É o tempo que nós todo. falamos, né? Que a gente não vai... O dia que a gente se encontrar com o Senhor, né? A gente vai abrir nossas mãos e falar assim, Deus, olha, não tem mais nenhuma semente. Todas elas eu semeei. Eu fiz florescer cada uma delas, né? Eu plantei, né? Então, isso é que é o interessante. E mais interessante ainda é a gente pensar no propósito do outro também. É eu ser esse canal de bênção para fazer o propósito do outro florescer também. É chegar para o Rafael e falar, Rafael, continua, meu amigo, é por aí, né? Faça esse trabalho, isso é importante para o reino, continue. Então, é fazer o propósito do outro florescer também. E eu queria deixar algum contato, tem algum... depois a gente pode colocar Instagram, você tem redes sociais, Então, Rafael? a gente tem o nosso Instagram, né? Que é @Guerreiros da Fé Jiu-Jitsu. Guerreiros da Fé Jiu-Jitsu. Isso, e tem o meu celular também, que é o 61. Você não acha... Você quer Não dar tem problema, não tem problema? pode ligar. É o 982069856. Ótimo. E a gente depois vai deixar no vídeo também, vai deixar ali embaixo direitinho o seu Instagram, né? E no mais a gente tem só que te agradecer. Eu que e agradeço vocês duas. incentivar você a continuar, né? Com essa missão que é tão linda, né? Amém. E é nobre mesmo. É isso aí, gente. Então, você quer dar um tchauzinho pro pessoal? Tchau, pessoal. Muito obrigado. Então tá, vamos olhar para lá. Gente, então, para você que ficou com a gente aqui até agora, a gente agradece demais a companhia de vocês. Foi muito bom. Esse bate-papo hoje foi muito gostoso. Para mim, assim, falou muito ao meu coração esse trabalho do Rafael. Eu tenho certeza que com você falou também. Então se inscreva aí no canal, deixa aí pra gente o seu comentário, o que você achou aqui desse cara incrível aqui, ó, sendo usado por Deus tão poderosamente. Então deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem você puder, né? E é isso, a gente espera estar juntos de novo na próxima semana, né, Érica? Vivendo a Palavra de Deus. Obrigada pela companhia. Um super beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, galera, valeu. Valeu. Hoje a gente tem plateia. Hoje, hoje que a você gente deu pro Murilo pegou pra ele ficar aí, calado? né, pra... O que você deu pro Murilo? Gente, é inacreditável. O Murilo tá ali com a gente e não falou Nada. Tá ali quietinho. Jefferson tossiu. Não, Ninguém pode eu ter uma que criança perguntei aqui. pro Murilo se ele pintou o cabelo. Ele falou, não, eu nasci assim. Esse é loiro. Esse Aí é eu falei, loiro como é que eu de faço com o meu? verdade. Mas Deus não te deu. Ele falou assim, Falou. só lamento. Gente, só lamento se Deus não te deu. Que bacana. Hoje, tio Vetos, então hoje você, né? Tio Vetos tá igual um velho, tossindo. Ele apanhou hoje, ó. Ai, gente. Valeu, Rafael. Valeu. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você. Eu que agradeço.